Depois vocês vão fazer de novo? Senhor, quero... Bom, certa vez eu vi um vídeo sobre situações cotidianas de um trânsito, né? Um cara deu uma fechada no outro, coisas que acontecem normalmente. E o rapaz que tomou a fechada, ele saiu do carro dele, eu não sei se com um taco de beisebol, não sei se foi barra de ferro. Ele saiu, ele começou a quebrar o carro do outro. Ele começou a bater no carro, amassar a lataria do carro. E você fica vendo aquela situação, você fica imaginando assim, rapaz, você tem... O pessoal que está em volta vendo aquilo, começa a ficar tudo nervoso, né? E aí você fica pensando, o cara foi lá, fez isso com o carro do camarada. Imagina se aquele cara está com uma arma. Aquilo que às vezes seria um prejuízo pequeno, um prejuízo financeiro, às vezes poderia se tornar um prejuízo de uma vida. Perder a vida, perder família. E eu acredito que todo mundo aqui que dirige, eu estou dando esse exemplo, acredito que todo mundo aqui que dirige já viveu uma situação de ser afrontado no trânsito. Não? Já não aconteceu contigo? Às vezes o cara está errado, ele ainda passa xingando você, não é assim? Só assim, não é possível. A conclusão que eu chego, gente, é que nós nunca saberemos quando nós seremos afrontados. Por isso, hoje eu quero falar com vocês. Tem um tema aí da mensagem? Tem? O cristão e as afrontas da vida. Nós nunca saberemos quando alguém vai chegar para a gente, vai falar com a gente de forma ríspida, sim ou não? Nós nunca saberemos se você vai chegar no local público e você vai lá procurando um atendimento no hospital público, em algum órgão público, e aquele servidor público vai tratar você que nem se fosse um lixo. E você vai falar assim, meu Deus do céu, é o trabalho dele. Nada contra servidor público, tá, gente? Amém? Mas tem servidor público que é bom e tem servidor público que é ruim, não tem? Tem pastor que é bom, tem pastor que é ruim. Tem médico que é bom, tem médico que é ruim. Tem policial que é bom, tem policial que é ruim. Então, nós nunca sabemos quando um ex-sócio vai se tornar o nosso pior inimigo. Uma ex-nora, uma ex-sogra, um ex-marido vai vir com uma afronta absurda sobre nós não temos o controle sobre isso. Nós nunca sabemos quando um filho vai nos afrontar. Nós não temos horário marcado sobre isso. A verdade é que as afrontas, elas não marcam horário. Quando elas chegam, elas despedaçam o nosso emocional. Você vai lá para o seu trabalho, você não imagina o que o chefe vai te falar. Você marca a unha, você que é mulher, marca aí para fazer unha, a moça vai lá, borra a sua unha sem querer. Porque você perdeu a atenção, mexeu, você não sabe o que a mulher vai falar para você. Você fica ali e fala, meu Deus. A gente vive nesse constante alerta, a gente não sabe. Por quê?
Porque o mundo, gente, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos hoje, está um mundo tenso, está todo mundo agitado. Você está num restaurante, você, sem querer, esbarra, derrama um copo de água em alguém, você não sabe qual é a reação da pessoa. A pessoa começa a brigar com você, você pensa assim, meu Deus, mas eu não fiz proposital, foi sem querer, eu não ia derramar isso em você. Acontece. E o pior tipo de afronta é a que revela ingratidão. É quando você é afrontado por alguém que você se doou, por alguém que você fez. É a ingratidão do marido com a mãe dos seus filhos. É a ingratidão da mulher que um dia, com aquele homem que um dia ajudou ela a realizar os seus sonhos, a construir sua família, teve um monte de filho. É a afronta do filho, da filha que ignora o conselho do pai. É a afronta do liderado que cospe no prato que comeu, da liderança que viveu. Irmãos, a afronta vem de quem você mais ama. E aí quando vem de quem você ama, dói, não é isso? Aí pega no lugar diferente, dói muito. Será que toda vez, gente, que nós somos afrontados, nós temos culpa no cartório? Será? Será que toda vez que a gente é afrontado, a gente deixou alguma coisa a desejar? Será que a afronta que você está recebendo é porque você pisou na bola, e aí você está ouvindo um monte de coisa que você merece? Ou será que você está recebendo uma afronta de graça? Onde há fumaça, há fogo, irmão, será? São características que a gente precisa avaliar. Eu quero ler com você aqui na Bíblia, Mateus 26. Versículo 47. Nós vamos ler uma afronta que foi feita contra Jesus. Mateus 26, 47. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que o traía lhes deu um sinal dizendo: aquele que o beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai e Ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora,
Disse Jesus à multidão: saístes como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes. Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando, fugiram. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua bondade. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco e a Tua palavra é verdade para nós. Então, nesse momento, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, porque nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele estava num momento desafiador. Ele estava ali no jardim do Getsêmani, que fica lá no pé do Monte das Oliveiras. Pede para Deus um dia te permitir ir nesse lugar. Você vai lá conhecer em nome de Jesus. Jesus estava lá com seus discípulos, ele estava sofrendo, ele estava ali chorando, clamando a Deus, porque ele sabia que a morte da cruz estava para chegar. Ele estava sofrendo com aquilo ali, gente, isso é impressionante. Aí ele fala assim: gente, ó, eu vou me retirar rapidinho, eu vou ali no jardim que eu vou orar. Aí ele fala assim para os discípulos: vocês podem ficar em oração por mim? Sabe aquele momento que você está vivendo uma luta tão grande, você fala assim: você pode orar por mim aí? Eu vou, mas fica em oração. É interessante que Jesus, sendo Deus, quando ele veio à terra, ele se humilhou de tal forma, ele estava ali num sofrimento tão grande, que ele se humilhou dizendo assim: orem por mim. É por isso, gente, que estar numa célula é fundamental. É por isso que estar numa igreja é fundamental. E é lógico, gente, que eu quero dizer para você que é ótimo que você esteja aqui no culto domingo, mas eu quero dizer para você que o culto domingo é 10% do que é a nossa igreja. 90% é o que acontece durante a semana nas células. É bom demais. Estar em célula é ter isso. É ter gente para orar por você, para caminhar com você. É fundamental, gente. Então, eles estão lá no jardim, Jesus volta a falar com eles. E o que eles estão fazendo, gente? Dormindo. Vou pedir, quem puder, por favor, deixar o celular no silencioso, tá bom? Por favor. Eles estão dormindo. Jesus fala assim para eles: vou te contar, hein? Vocês são fogo, hein? É nesse momento, gente, que se aproxima deles um camarada conhecido chamado Judas. Judas era um dos 12 discípulos ali, dos apóstolos. Caminhava junto, estava com Jesus o tempo inteiro. E aí, ele combinou com os soldados, ele sabia das influências ali religiosas, sabia que o pessoal queria pegar Jesus, aí ele combinou, e aí eles sabiam que eles iam chegar num lugar escuro, não tinha luz elétrica, era no jardim de Getsêmani, não tinha como identificar. E aí Judas falou assim: olha, aquele que eu beijar, vocês pegam, agarra rápido. Então agora os soldados foram lá com eles. E quando Judas faz isso, irmão, ele está entregando Jesus. Quando eles chegam lá, e Judas chega e fala: ô mestre, salve mestre. E aí, gente, Jesus faz uma pergunta tão simples para eles, sabendo que ele seria o traidor. Jesus sabia que ele seria o traidor, que Judas seria o traidor. Lembra que ele já tinha falado disso? Você lembra disso? Que ele já tinha dito que haveria um traidor no meio deles. Aí chega aquele povo em clima de rebelião,
com pedaços de madeira, com tudo para bater aquele povo todo. E aí quando Jesus vê Judas, o que Jesus fala para ele? Amigo. Amigo, o que te traz aqui? Diante desse quadro, Judas beija Jesus e Jesus é levado preso. Aí, quando Jesus está sendo levado, a Bíblia diz que o homem pegou ali, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Irmão, eu fiquei lendo isso aqui, fiquei pensando, a Bíblia não diz que ele queria cortar a cabeça do soldado, eu imagino que Pedro foi para cortar a cabeça do cara. O cara que se mexeu e cortou a orelha. Pedro foi para mais sanguíneo, né, gente? Tem gente que pega isso e fala assim, eu sou que nem Pedro. Já viu que a pessoa fala assim, eu sou que nem Pedro. Fala assim, só esquece de dizer que Pedro foi transformado, né? Pedro, depois você lê lá as cartas de Pedro, você vê que é outra coisa. Naquele momento, gente, Jesus pega a orelha que caiu, bota no soldado ali, cola no lugar e fala assim, ó, não precisa me defender não. Se eu quisesse me defender, eu me protegeria, fica tranquilo. Aí Jesus começa a ser levado para ser julgado desonestamente, para ser morto. É isso que acontece aqui. E sabe o que eu concluí, irmãos? A gente estava falando aqui sobre a igreja perseguida. E sabe o que eu concluí? É que se Jesus foi afrontado, quem somos nós para não passarmos por isso? Se o mestre foi afrontado, quem somos nós para não sermos afrontados, gente? Se Jesus não pega aquela orelha do Malco, bota lá, cola a orelha no lugar, ia ser uma carnificina, os apóstolos iam atacar os soldados, o pessoal que estava lá para bater, ia ser uma luta, ia ser sangue derramado, ia ter gente sendo espancada. Mas Jesus teve um comportamento completamente diferente diante da afronta. Eu quero perguntar para você, o que te afronta hoje? Quem é que te afronta hoje? Talvez você diga assim, quem me afronta hoje foi meu filho. Quem me afronta hoje é minha mulher. Quem me afronta hoje é meu esposo. Quem me afronta hoje é minha sogra. Quem me afronta hoje é meu sogro. Quem me afronta hoje é meu chefe. Quem me afronta hoje é meu vizinho. Eu não sei quem te afronta hoje, mas a grande pergunta desse texto é: como nós podemos agir sabiamente diante das afrontas? Quando eu quero ler aqui com vocês, Jesus dá dicas de como a gente deve lidar com as afrontas. E a primeira coisa que a gente aprende é a seguinte: diante das afrontas, relembre a quem te afronta o que a pessoa representa para você. Judas tinha combinado tudo, quem eu beijar é Jesus, quando você vê ele, prende ele. Quando Judas chega, Jesus fala para ele, amigo. Irmão, amigo é golpe baixo, né? Não é? Eu não sei para você, mas eu sou alguém muito leal. Amigo para mim é uma palavra forte. Falar amigo. Jesus estava meio que dizendo para ele assim, ó, para Judas assim, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas eu só quero te lembrar que você é meu amigo. Deve ter doído muito ali, né? Acredito que Judas ali já não tem como voltar mais atrás. Relembre a sua mulher, quem ela é para você. Diante das afrontas que ela fizer para você, lembra para ela, fala assim, ó, você é a mulher que eu escolhi casar. E nada disso que você está falando para mim vai surtir efeito no meu coração, porque eu vou lutar por você até o fim.
Relembre para o seu marido quem ele é para você. Relembre para o seu filho quem ele é para você. Nós não temos feito as pessoas saberem que elas são para a gente. Nós vamos vivendo uma vida assim. As pessoas falam coisas para a gente fala coisas para elas, e cada vez mais a gente vai se distanciando. Jesus está lembrando naquele momento para Judas. A gente pode até viver uma dificuldade, Judas, mas nem por isso nós deixamos de ter a unidade da amizade. Amigo, como você reagiria se você soubesse que uma pessoa que está te traindo, está levando você para ser morto? Como é que você reagiria diante dessa pessoa, gente? Você chamaria de amigo? Hã? Difícil, né? Eu gosto muito de cachorro. Você gosta de cachorro? Eu gosto de cachorro. Não gosto assim, de cachorro dormindo na cama juntos, isso que eu não gosto. Mas cachorro eu gosto. Se você gosta, tá tudo certo. Eu acho que é sujo, né? Não gosto. Mas eu gosto de cachorro. Eu gosto de cachorro grande também, assim. Um labrador é bom demais, não é? Já viu filhote de labrador? Tem coisa mais bonita? Tem não, né? Mas cachorro é assim, você chega, o cachorro ele fica todo feliz com você. Aí ele faz uma besteira, o que você faz com o cachorro? Você briga com ele, você fala, sai pra lá, sai daqui, não é assim? Bate o pé, sai. Aí o cachorro sai de mansinho, e cachorro parece que eles sabem que eles estão fazendo uma coisa errada, não sabe? Eles sabem. Aí passa um tempo, o cachorro está deitado lá, você brigou com ele assim 1 hora atrás, você chega lá para ele e você fala assim, fala o nome aí de um cachorro, Mike? Hã? Tom? Tom não é o gato não, Tom Jerry? Cachorro do teu filho? Tom? Você, Tom Jobim? Tom, o cachorro que está lá, para de rir, gente, deixa eu voltar, para. O cachorro, quando você brinca com ele, depois de você ter brigado com ele, o que ele faz com você? Ele vem com o rabinho abanando, não é? Todo feliz, brincar com você, parece que ele nem se lembra que você brigou com ele, não é isso, gente? Por quê? Porque ele sabe quem você é. Ele sabe que o momento ruim que vocês tiveram ali não estraga tudo que vocês têm. Pena que um cachorro sabe mais do que a gente sobre isso. Pena que a gente tem um problema, seja nas discussões, seja uma intercorrência, nós esquecemos quem as pessoas são para a gente. Às vezes por uma discordância. Nós queremos ganhar discussão, eu tenho que estar certo, aí a gente detona o outro, a gente acaba com o outro, a gente lembra daquilo que já foi passado, a gente lembra daquilo que a pessoa já te pediu perdão, a gente lembra daquilo que magoou a pessoa, a gente fala algo para ferir, lembra a pessoa algo que traz uma sensação ruim, uma mágoa no coração da pessoa, mas é isso que a gente faz quando a gente discute com alguém. Nós esquecemos quem são as pessoas para nós. O cachorro não, ele fala, isso aqui é meu dono, isso aqui é meu, ele que me dá comida. Ele até brigou comigo, mas o que tem? Esquecemos
quem é o nosso pai, esquecemos quem é a nossa mãe, esquecemos quem são os nossos filhos, esquecemos quem são os nossos amigos de longa data, esquecemos quem é o nosso pastor, esquecemos quem é o nosso conselheiro, esquecemos quem ficou com a gente no momento difícil, numa dificuldade abissal da nossa vida, nós nos esquecemos. Só valeu enquanto estava servindo. Na hora da afronta, nós não chamamos de amigo. Na hora da afronta, a gente faz de tudo para que ele saiba que é nosso inimigo. Diferente de Jesus, né? Jesus, diante de uma provocação, ele disse: amigo. Às vezes você é casada, seu marido fez algo que você não gosta, você trata ele que nem um lixo dentro de casa. Você teve um monte de filho com esse homem, agora ele fez algo que você não gostou, você trata ele que nem ele fosse uma parede. Isso acontece ao contrário também. Você, marido, por uma situação, você começa a tratar a sua mulher que nem se você tivesse achado ela na lata do lixo. Esquece das trajetórias, do que você teve junto, esquece de rir. Esquece de rir de coisas da vida. Esqueceu de rir, fez um suco lá gostoso, se preparou, derramaram aquilo. Em vez de brigar, por que você não ri? Fala assim: meu Deus, hein, você estava nada, hein? Ri. Ri da trajetória. Lembra que a gente só tinha linguiça aqui para comer? Era cada dia uma receita diferente com linguiça, olha como Deus nos abençoou. Aí você vai lá, prepara um suco detox, você fala assim: agora eu vou emagrecer. Prepara aquele suco verde assim, aquela coisa intragável. Aí na hora de servir, derrama tudo. Aí um olha para o outro e fala: sorte de pobre dura pouco, né? Vamos rir das desgraças juntos. Como agir na afronta? Relembra a pessoa, relembra quem te afronta, quem ela é para você. Em segundo lugar, diante da afronta, não condicione a sua calma ao ambiente. Irmãos, o Getsema, nesse momento aqui, tinha um monte de pessoa com espada, com madeira, dizendo assim: ó, a gente vai pegar ele, a gente vai matar ele. Vamos destruir esse cara. Imagina a pressão que Jesus estava vivendo naquela hora. Aí vem o camarada, beija ele, e Jesus fala: amigo, o que te traz aqui? Diante de toda aquela agitação, diante de toda aquela gritaria, gente com um pedaço de madeira, ferro, espada. Imagina aquele ambiente assim pulsante, e a resposta de Jesus foi: amigo, o que te traz aqui? Calma. Diante de todo aquele barulho, Jesus tinha calma e falou assim: amigo, você não é capaz de estar participando disso? Eu tenho certeza. Amigo, você tem certeza do que você está fazendo? Amigo, você está jogando a nossa história fora. Jesus faz uma provocação. Amigo, o que te traz aqui? Judas aqui, irmão, já se derrete. Só que não tem mais o que fazer, os homens já estão enfurecidos, com sangue nos olhos ali para pegar Jesus. Talvez, isso aqui é conjecturando, talvez se Judas estivesse sozinho, ele tinha voltado atrás, mas ali já não tinha mais o que fazer. Não tem jeito. Eu quero dizer para você: cuidado, porque no momento você pode se arrepender de alguma coisa que
por causa das pessoas ao seu redor, não tem mais jeito. Ou melhor, fica mais difícil de consertar. É assim quando você está vivendo uma situação ruim com a sua esposa, com o seu esposo, você fala mal dele para todo mundo, fala mal dela para todo mundo. Isso aqui não presta. Isso aqui é o cão em forma de gente. Isso aqui é ruim demais. Aí depois você quer se reconciliar com a pessoa, você fica envergonhado. Você fala assim, meu Deus, já falei que a pessoa não valia nada. Agora eu quero voltar. Jesus está vendo as espadas, os vários soldados, a fúria das pessoas, mas ele sabe que não pode perder a sua essência, o seu equilíbrio, a sua capacidade de reflexão. Ele fala, amigo, o que te traz aqui? Jesus, ao fazer isso, ele não acusou Judas de ingrato. Jesus não acusou Judas de inimigo, de perverso, de filho do diabo. Não olhou para Judas e falou assim, Judas, tu é um traíra, hein? Não. Ele o trata como se não fosse possível ele estar fazendo aquilo com Jesus. Jesus desarma Judas com uma pergunta, gente. Sabe por que muita coisa prevalece na nossa vida? Porque a gente arma os outros ao invés de desarmar quem já está armado. A gente dá mais munição para quem está armado do que a gente vai lá e desarma a pessoa. A gente bota mais pilha, a gente bota mais fogo, aí no final tudo se explode. Você está discutindo, você está vendo que a pessoa está irritada, você continua falando, acusando. A Bíblia diz em Provérbios 15, de 1 a 7, presta atenção. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Uma vez num jogo de futebol, um rapaz mais magrinho assim, começou a afrontar, brigar com um cara que era fortão, lutador. E o cara magrinho começou a ir para cima dele e falar, e aí? E partiu para a briga, e o cara que era lutador falou assim, cara, não quero brigar com você é meu amigo, cara. E começou a sair, começava a dizer para ele assim, cara, a gente veio aqui só para se divertir. E começou a pedir ajuda para que os amigos segurassem aquele outro cara, porque ele não queria brigar. Tudo que ele falava, o cara que era lutador falava assim, amigo, não adianta, eu não vou brigar com você. E todo mundo sabia que se o cara quisesse, ia engolir o outro. Só que o outro, irmão, desarmou. Depois que passou aqueles 30 minutos ali de adrenalina, ele pensou, aquele nervosinho que ele ficou, ele falou assim, ainda bem que o cara não queria brigar comigo. Ele ficou tão envergonhado com as pessoas olhando para ele, que ele foi lá no outro rapaz e pediu, poxa, me perdoa, eu estava com a cabeça quente e tal. Aí o outro cara respondeu para ele, lutador, não, fica tranquilo, acontece, a gente é amigo. Imagina, a gente chegar em casa todo machucado, porque brigou no futebol, como é que a gente vai voltar assim para nossas famílias, para nossos filhos? Aquilo que poderia ser um momento tenso de briga se tornou um momento de perdão de dois chefes de família, de comunhão.
As nossas reações, as provocações, são como cortar a casca de um abacaxi. Tu gosta de abacaxi? Um abacaxi gelado, irmão, meu Deus. Se você for rápido para cortar a casca do abacaxi, o que você acaba tirando muito do abacaxi? A fruta. Você vai cortando rápido, sai um monte de fruta ali, você vai olhando aquilo ali, dá até tristeza. Mas eu que gosto de abacaxi, se eu vou cortar a fruta de um abacaxi, eu vou querer ficar o máximo de abacaxi ali, eu vou querer cortar rentinho assim, para não ficar um abacaxi naquela caixa. Não jogue os seus amigos, a sua família, o líder da igreja, seus pastores, seus colegas de trabalho fora, por não manter a calma diante de uma situação tão difícil. Não corte rápido um problema, você vai cortar gente importante para você. Terceiro lugar, diante das afrontas, administre o seu desejo de vingança. No versículo 52, diz assim: então Jesus disse-lhe: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer pela espada. Pedro pega a espada, ele tenta matar o cara, corta a orelha do cara. Aí Jesus fala para ele assim: ó, guarda a espada, não precisa não. Preste atenção nisso aqui. Jesus está ativando um conceito que é o seguinte: toda vingança fere um vingador. Está entendendo isso? Toda vingança fere o vingador. Toda vingança fere quem se vinga. Quando eu me vingo, eu não atinjo só o outro. Quando eu me vingo, eu não machuco só o outro. Quando eu me vingo, eu não vou apenas para acabar com o outro. Quando eu me vingo, eu me firo também. Jesus está ensinando aqui que ninguém entra numa guerra, ainda que saia vencedor de uma guerra, sai dessa guerra sem ferimento. A vingança, gente, pode fazer com que você tenha uma sensação de que você está recebendo o que você merece. Mas não há um ato de vingança que não faça você receber o que você não merece. Queridos, se vingar não é o caminho. Romanos 12, do 19 ao 21, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, olha isso: se o meu inimigo tiver fome, dele de comer; se meu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu quero ler um textinho para vocês aqui. A vingança acende o lado ruim dentro de mim, contagia o lado bom dentro de mim e mata o que há de Cristo na minha conduta. Vingança nunca foi a atitude de alguém que quer ter comunhão com Deus. Vingança nunca foi uma atitude que faz alguém ser mais parecido com Jesus. Vingança nunca pensou em ser melhor. Vingança nunca fez você ser justo. Não, vingança não é um ato de justiça. Se você tem uma pendência, se você tem algo para você receber, se você pode lutar pelo seu direito na justiça, não tem nenhum problema.
Vingança vai além da justiça atribuída à justiça humana. Vingança é o desejo de ver alguém sofrendo pelo que te causou. É o desejo de ver aquele que te fez mal passando necessidade, passando dificuldade. É o desespero por alguém que te causou mal. Isso é vingança. Vingança não é ter de volta o que alguém te tirou. É você ver o outro perder até o que ele tinha. Vingança é um sentimento que só pode ter vindo do coração do diabo. Não se vingar não é por falta de condições. Prova que não se vinga porque não se vinga quem tem como fazer e não faz. Às vezes você pode se vingar e não faz. Nessa hora você prova que você não é de vingança. Jesus pega a orelha, bota lá na orelha do soldado, gruda a orelha e fala assim: ô Pedro, você não precisa me defender não. Você não sabe que se eu quisesse eu pediria meu pai e ele colocaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Só para você ter uma ideia do que significa isso, Jesus está falando aqui 12 legiões de anjos. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz que um anjo do Senhor, um anjo, quantos anjos? Um anjo feriu 185 mil soldados assírios. Um anjo. Jesus está dizendo aqui que o Pai poderia dar para ele 12 legiões de anjos. Ou seja, se Jesus quisesse, ele poderia se vingar de quem estava fazendo mal para ele. Se Jesus quisesse, ele poderia fazer aqueles homens sofrerem só por trazendo dor à vida dele. Querido, se Deus quiser vingar algo na sua vida, ele só precisa mandar um anjo. Não precisa de mais nada não. Não tem coisa que você possa fazer que um anjo do Senhor não possa fazer por você, não possa resolver por você. Pode ser algo estratosférico, o anjo do Senhor pode ir à sua frente. Então deixa com ele, porque dele é a justiça, dele é o juízo. Não pega para você não, porque se você pegar para você, você vai passar do limite. Aliás, a gente vê isso na justiça brasileira, muita gente passando do limite. Quando alguém é assassinado, a pessoa consegue facilmente descobrir que é um assassino, se foi com uma arma. Por quê? Quando ela atira, o que fica grudado nela? Fala aí, Daniel, você que é advogado. Não é isso? Não é assim que se descobre? Quando atira, uma pessoa não fica pólvora na pessoa, isso não descobre lá no direito? Se ele falou, tá vendo? Pega o cara rápido, o crime é descoberto porque ficou nele a marca. A pólvora ficou ali no corpo da pessoa. Não adianta ele lavar a mão, irmão. Está na roupa. Então, quando você se vinga, não adianta. Fique em você também as marcas da vingança em você. Você não atira e sai ileso, fica em você. Não tem como. Em último lugar, Jesus nos ensina, diante das afrontas, o seguinte: perceba o quanto essa afronta pode ter a ver com a sua missão divina. Jesus estava para ser humilhado, torturado, morto, preso, tudo. Aí ele diz assim no verso 54: mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder?
É como Jesus está falando assim: eu estou chefiando alguma rebelião para vocês virem com essa multidão aí me prender? Essa situação toda, todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me prenderam, vocês não fizeram nada comigo. Mas aí no versículo 56 ele diz: tudo isso foi feito para que se pudesse cumprir as escrituras dos profetas. Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia que ser perseguido era parte da sua missão. Jesus sabia que o sofrimento fazia parte. Jesus sabia que ir para a cruz fazia parte da sua missão. Jesus não estava enganado, gente. Ele sabia que para cumprir a missão dele, às vezes ia ter gente que ia machucar ele. Cuidar de pessoas, às vezes, significa ser traído, gente. Cuidar de pessoas é ouvir muitas vezes o que você acha que não merecia ouvir. Cuidar de pessoas é muito tempo, muitas vezes é investir em gente que não quer o seu investimento. Mas é o nosso chamado, amar as pessoas, cuidar das pessoas, ser o Jesus na vida delas. Por vezes, o sofrimento é parte da sua missão. Jesus está dizendo: olha, isso está acontecendo para que se cumpra o que as Escrituras disseram. O Filho do Homem vai ser torturado e vai morrer. Está escrito. E aí, quando o Filho de Deus for morto naquela cruz, o seu sangue puro e inocente vai ser derramado, e esse sangue vai purificar todo aquele que se achegar até Deus. Está escrito. Eu, Jesus, vou morrer no lugar deles, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou morrer por eles, para que eles tenham direito ao dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Eu vou garantir isso para eles, se eles crerem em mim. Ele sabia da missão deles, gente. E ainda que Jesus tivesse que passar pelo açoite, pelo escárnio, pela dificuldade, pela morte, ele faria, porque o sofrimento tinha a ver com a missão dele. O que você tem feito pela sua missão? Até onde você vai pela sua missão? Pastor, eu acho que eu nem sei qual é a minha missão. Acho que a minha missão é vir na igreja, dar uma ofertinha e assistir o culto. Não. Algumas vezes as acusações fazem parte da sua missão. Por vezes a traição tem a ver com a sua missão. Você que é pai e mãe, você ama seu filho, você tem essa missão, você foi chamado para ser um pai e uma mãe. Mas por vezes o seu filho pode te decepcionar, sim ou não? Pode. Por vezes você também pode decepcionar seus filhos, sim ou não? Você foi chamado para ser um líder no reino, trabalhar para o Senhor. Às vezes você fala assim: poxa, pastor, mas eu estou sendo desvalorizado. Eu estou lutando para aquela célula, ele nem responde lá no grupo. Quem disse que nós não aprendemos a ser melhores? Quem disse que nós não aprendemos a amar mais, a nos doar mais, a sermos mais mansos, a sermos mais humildes diante das afrontas que apresentam na nossa vida? A afronta às vezes nos ensina a ser mais puros. A afronta às vezes nos ensina a ter um coração mais manso, mais suave, menos vingativos, com mais domínio próprio, a dependermos mais de Deus. As afrontas às vezes são a única estratégia de Deus para que a gente entenda que a gente não se basta. Porque tem hora que você acha que você é bom demais, se não tiver uma pancadinha assim, você fala assim: rapaz, com isso aqui eu não estou sabendo lidar não, eu preciso de Deus.
que se você for o melhor médico do planeta, e que se você for o advogado mais importante do mundo, e se você descobrir algo incrível, for um cientista incrível, se você não tiver Deus, você não é nada. Nada. Sabe por quê, irmão? Quando você vai lá no Instituto do Câncer, a pessoa pode ter 10 diplomas e 10 milhões de dólares, 10 bilhões de dólares. Mas se chegar uma fase que aquilo não tem mais poder para fazer nada pela vida da pessoa, não adianta de nada. Conforme a gravidade da doença, né? Você olha ali e fala: quem somos nós? Um dia, um pastor chegou para outro pastor e começou a contar para ele de uma situação tão difícil que ele passou, uma ovelha que acusou ele de um monte de coisa, e ele estava falando, ele estava muito triste, e quando ele acabou de contar tudo aquilo para aquele pastor, o pastor olhou para ele e riu. Aí ele falou assim: pô, você está rindo de mim? Eu estou te contando algo sério, você está rindo? O cara falou mal de mim, ele me traiu, ele agiu pelas costas. Aí ele perguntou assim para o outro pastor: por que você está rindo? Aí o pastor falou: só muda o endereço. Ontem, hoje e sempre vai ter um maluco desse. Sempre. Isso faz parte. Jesus esteve com ele, um que caminhou 3 anos, gente. Todos juntos, no final, quis matar. Judas arranjou um jeito de entregar Jesus. Deixa eu te falar, na sua vida, na sua caminhada com Deus, você vai querer que ninguém fale de você? Você é incrível, unanimidade. Não existe. Imagina Jesus sendo Deus, olhando aqui um monte de gente fraca, gente que ele fala: meu Deus, acusando ele, caluniando ele, açoitando ele, mas ele sabia que a cruz era o único destino para ele. Ele sabia disso. Sabe por que Jesus suportou as afrontas? Porque ele tinha uma missão. Quando você entende o seu chamado, o seu propósito, as coisas ao seu redor não vão ser capazes de parar você. Eu não quero hoje falar sobre quem recebe uma afronta porque está no pecado. Eu não estou falando aqui sobre quem recebe uma afronta porque está vivendo uma mentira, porque está mexendo em coisa ilegal. Pastor, lá no meu trabalho eu faço uma coisa errada, e aí eu sempre sofro uma afronta, porque a pessoa diz para mim: ué, você é crente e está fazendo isso? Não, irmão, aí é outra coisa. Você está recebendo uma afronta porque você está fazendo coisa errada, é outra coisa. Mas se a tua afronta tem a ver com a tua missão, mata no peito, deixa rolar. Deus te justifica, Deus te defende. O que importa não é o que dizem sobre você, é quem está dizendo. E se Deus estiver falando sobre você, e é Deus quem diz a verdade sobre você, é Ele. Eu quero terminar essa mensagem aqui perguntando: quais são as afrontas que você precisa hoje pegar algumas pessoas e lembrar elas quem elas são para você? Qual é a afronta hoje que você tem que manter a calma, independente das circunstâncias, do ambiente que você está vivendo? Qual é a afronta que você tem que administrar? O seu desejo de vingança, porque o vingador também se fere. E o que essa afronta tem a ver com a sua missão? A missão de Deus para a sua vida. Eu quero que você responda essa pergunta com sabedoria. E eu queria
orar por você nesse momento. Queria que você curvasse a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque a tua palavra nos ensina a caminhar. Por vezes somos afetados pelas situações da vida, mas a tua palavra nos ensina como agir. Por isso, sê conosco, nos sustenta um povo pelo qual nós falamos aqui, que vive sendo afrontado por causa da sua missão e sofrendo porque te ama, Senhor. Muitos aqui passam por isso também, porque se recusam a fazer aquilo que não devem, se recusam a estar em coisas ilícitas, que te ama. Por vezes tem perdas, mas entenderam que o maior ganho que eles podem ter é a tua presença. Por isso, continue conosco e nos fortaleça, para que a gente viva de acordo com a tua vontade para nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.